igreja, porque, pelo que eu tenho conhecido um pouco da história, os pastores que passaram aqui são pastores que continuam sendo amados pela igreja. E isso é muito bacana. E nós nos sentimos felizes com a sua presença e que Deus ele possa te usar como tem usado para ministrar hoje aos nossos corações. Amém? Fica à vontade, a casa é tua também, né? Amém, meu filho. Dá muito espaço não, senão eu abuso. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que bênção, irmãos. Que bênção. Agradecer muito ao pastor Léo. Né? A gente leva a sério essa questão de a igreja é nossa. Outro dia eu liguei para ele. Falei assim, Léo, pastor Leonardo, né? Falar pastor Leonardo não é melhor. Pastor Léo, me ajuda aí. Aí ele me emprestou uns negócios aqui da igreja. Tem que trazer, essa semana eu trago, tá? Pode ficar tranquilo. E aí a gente está sempre junto, irmãos. Nós somos uma igreja só, uma família, estamos sempre unidos. E como é bom poder estar aqui, né? Poder rever os irmãos, ainda de máscara, ainda sem poder dar aquele abraço bem apertado, sem poder cumprimentar direito. Alguns às vezes a gente burla, né? Mas a gente dá um jeitinho, mas a gente vai indo devagarzinho, né? Tem sido uma bênção. A Liliane, né, não pôde estar aqui hoje, porque o Nicolas ainda tem 1 mêsinho e meio, irmão. Não completou nem 1 mês e meio. Ele ainda precisa tomar algumas vacinas, e aí a gente achou por bem, né, não vir agora nesse momento, mas ela estava doida para vir, doida para estar aqui, para trazer o Nicolas para os irmãos conhecerem. Tem aqui, né, irmão? Olha a fotinha dele, olha que coisa linda, irmãos. A cara do pai. Ah, que nada. Continua a mesma coisa, Léo. Tá me fazendo comer mais. Ah, é por causa da barba. Eita, nós, hein? Mas o menino, irmãos, tem o meu queixo, o meu nariz, e eu acho que é só isso. O restante é igual a Liliane. Tem o olho provavelmente vai ficar azul, igual o da mãe, vamos ver, mas tudo indica. Está crescendo, dá trabalho, irmãos. Nossa, você sabe, né? Eu sei que tem filho. Irmãos, dá um trabalho. Sabe, todo mundo me avisava, Léo. Olha, dá trabalho. Eu acreditava. Mas quando a gente passa, irmãos, é diferente, né? A gente está em esquema de plantão. Ele está tendo refluxo, irmãos. Aí está uma troca de leite para poder acertar. Hoje, quando sair daqui, eu tenho que passar na farmácia para comprar uma lata de leite de 400 gramas que custa R$249. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom todo tempo, né? 400 gramas. Amém. Vai fazer um teste. Se der certo, graças a Deus, o governo disponibiliza de graça. Glória a Deus por isso, né? Mas tem que se fazer o teste, vai estar fazendo o teste. E aí a gente tem trabalhado lá em casa um esquema de plantão. De 8 às 2 a Liliane dorme, depois de 2 até mais para frente eu durmo, né? Então a gente trabalha, graças a Deus minha mãe está lá em casa com a gente ajudando, minha sogra de vez em quando também fica lá com a gente. E tem sido esse momento de novidade, esse momento de coisas diferentes. Eu posso dizer que esse ano é um ano de novidade na minha vida, né? Nós temos vivido muitas coisas novas, muitas experiências, e Deus tem estado presente em todas elas, né? Esses últimos 40 dias eu posso dizer que eu vivi um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoções. Não sei se você ficou sabendo, eu fui reinfectado pelo Covid. 3 meses e 20 dias depois, fui ter o Covid. Liliane ficou preocupada, né? Minha esposa, para quem conhece ela mais, é muito preocupada comigo, né? Não queria perder o marido, né? Ela falou, nossa, eu estou com um filho agora nascendo, meu marido com essa doença de novo. Falou, não quero ficar viúva, nada. Aí começou a ficar nervosa, a orar lá. O Nicolas adiantou. Eu em casa e o Nicolas nascendo. Passou isso tudo, o Nicolas precisou operar. Saiu uma hérnia inguinal, né? A alça do intestino estava saindo num buraquinho que não fechou porque ele nasceu prematuro. Teve que passar por uma cirurgia. E essa cirurgia foi assim, o pediatra na quarta-feira falou, ele precisa operar o quanto antes. Naquele dia, ele indicou alguns médicos, cirurgião, pediatra, ele falou que ele só conhecia no Rio. Fomos para o Rio, chegamos lá, né, numa consulta, o que eu, leigo, né, marinheiro de primeira viagem, vai pensar? Vou levar meu filho lá, ele vai passar os exames,
e vai falar, olha, volta aqui depois com os exames e a gente vai marcar a cirurgia. É o que eu acho que a maioria das pessoas pensaria, né, irmãos? Cheguei lá, ele olhou e falou assim, tadinho, isso está doendo muito nele, vamos fazer uma cirurgia logo nele? É melhor vocês irem lá para o hospital, interna, que vocês já vão operar. Irmãos, ali naquela hora a perna bambeia, o mundo muda, você olha, caramba, que doideira. E tem muita gente que pensa, é simples, irmãos, é simples nada. Né? Um mesinho, orei 7 anos pelo meu filho, né? Para vir essa bênção. Né? Nessa idade precisa ser entubado, né? Anestesia é geral, né? Tem o risco da anestesia, e a gente ficou ali realmente na mão de Deus, com o coração na mão, mas graças a Deus, Deus estava dirigindo tudo, cuidando de tudo. Nós fomos para um ótimo hospital, o melhor médico do estado do Rio de Janeiro, cirurgião, glória a Deus por isso, mas eu orava e dizia, Senhor, pode ser a melhor estrutura, o melhor lugar, o melhor médico, isso tudo não me importa, se o Senhor não estiver nessa cirurgia, não adianta de nada, pode ser o melhor que for, mas quem eu quero que esteja ali é o Senhor, e Deus deu essa bênção, correu tudo bem, parece que nem operou, irmãos, criança recupera muito rápido, e tem sido uma experiência maravilhosa, estamos agora nessa fase de adaptação com leite, e a gente vai trabalhando nisso tudo, e temos vivido esse tempo aí de descobrir o que é realmente ser pai, ser mãe, as noites que a gente não dorme, né, que a gente fica preocupado, né, toda vez que o Nicolas engasga, eu lembro da Helena, toda vez, lembro o sufoco que foi, a dificuldade, fico apavorado, faço de tudo para não engasgar, irmãos, que se engasgar na minha mão. Tem outra benção, irmãos, que eu preciso contar. Sabe qual é a benção maior, Léo? Toda vez que eu estou com o Nicolas, que eu vou trocar a fralda dele, eu não peguei até agora uma vez o cocô. Pô, Deus é bom demais comigo, irmãos. Rapaz, Deus está do meu lado, né? Jesus Cristo. Rapaz, eu vou trocar a fralda assim, Senhor, me abençoa nisso aí, hein? Aí eu vou lá, eu falei, Deus está comigo, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer pelo convite, né? Agradecer ao pastor Leonardo por ter autorizado a minha vinda aqui, o convite da Ângela e do Zezé. Acho que todos nós ficamos surpresos com a notícia do Zezé, né? Fiquei muito, né? Eu falei com ele na semana passada, fui perguntar algo para ele, estava tudo bem. Passou uma semana, o Zezé está na UTI. Caramba, que susto. Mas graças a Deus está caminhando tudo bem. Fico feliz de reencontrar os irmãos, né, de ver que os irmãos estão bem. E eu queria hoje compartilhar com você a palavra, né, pelo tema que foi proposto, que é o de equilíbrio familiar, né? Como alcançar esse equilíbrio familiar tão importante, né, que nós buscamos. Se você for parar para pensar, a maioria das pessoas tenta buscar esse equilíbrio dentro da sua casa. Cada um tenta fazer de uma forma, cada um vive de uma maneira, mas nós tentamos buscar e dar o melhor ensinamento. Todos nós aqui, todos que estamos aqui, ninguém se casa para ter um casamento conturbado. Todo mundo casa para ter um casamento feliz, um casamento saudável, onde tudo ocorra bem, por mais que você saiba que venha a ter dificuldades, mas todo mundo, quando entra no casamento, sabe que quer que as coisas possam ir bem, possam ir da melhor maneira possível. Esse é o desejo de todos nós, né? Quando você vai ter um filho, você quer que seu filho, né, tudo ocorra bem, você quer dar do bom e do melhor para ele, o melhor ensinamento, a melhor direção, você quer cuidar dele, essa é a intenção, né? É lógico que existem aqueles sustos, olha, fiquei grávida, aconteceu, não era planejado, mas para quem planeja, né, da mesma forma, tem essa intenção, não, eu quero dar o melhor, né? Mas se nós formos ser bem realistas, a grande maioria das famílias ela não tem esse equilíbrio todo que às vezes a gente busca. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Acho que todo mundo é um pouco desequilibrado na realidade. Cada um com as suas loucuras, cada um com o seu modo de viver, cada um com o seu modo de pensar. Mas quando você para ver o que é equilíbrio e a palavra, né, o significado da palavra é estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua, posição do corpo que se encontra estável.
desprovido de oscilação ou desvio, força que age de maneira igual entre duas ou mais coisas, né, ou pessoas, cujas quantidades se apresentam de modo igual. Existe equilíbrio entre o lucro e o gasto. São essas as considerações de equilíbrio. Equilíbrio é com relação ao dinheiro, por exemplo, é algo quando você gasta demais e ganha pouco, né, você tem um desequilíbrio financeiro, né? O ideal é que você mantenha o equilíbrio. Eu fiquei sabendo que ontem teve uma palestra aqui sobre vida financeira, e com certeza o pastor Leonardo é expert nisso, alguém que me inspira, queria ser muito mais organizado do que eu sou, assim como ele, né? E assim, todo mundo sabe que se você precisa gastar menos do que você ganha, né? Você precisa ter esse equilíbrio na sua vida de investimento, de saber, olha, esse dinheiro vai para lá, esse dinheiro vai para cá, essas são as minhas contas fixas, essas são as contas variáveis. Tudo você precisa desse equilíbrio. Numa relação, o equilíbrio ele vai se dar dentro de que um vai ceder e o outro, às vezes, não. E aí, cada um tem a sua etapa. Quando, às vezes, a gente brinca lá em casa, né, que eu falo assim, pergunta para a Liliane quem manda lá em casa. E ela fala assim, não, é o Maico que manda lá em casa. E a gente brinca com isso, falando, mas a realidade é que toda hora alguém vai mandar na casa. Uma hora vai ser as mulheres, outra hora vai ser os homens. Nem toda hora pode ser a mulher, nem toda hora pode ser o homem. Precisa ter equilíbrio. Com relação aos filhos, tudo precisa de equilíbrio, mas a Bíblia ela vai trazer um padrão de equilíbrio que todos nós precisamos observar. Quando a gente olha para Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21, você vai encontrar um padrão que Paulo vai dizer e vai deixar claro qual era o padrão de uma família, como ela deveria agir, como ela deveria viver, como ela deveria proceder. E o texto vai dizer assim, Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Nós olhamos para esse texto, esses 4 versículos, e nós vamos ver algo que Deus coloca para uma família, dizendo, olha, se vocês querem ser uma família equilibrada, esse é o ponto de equilíbrio. Vocês precisam procurar viver assim. Agora vamos ser bem realistas, irmãos. Por que Paulo aponta essas situações e essas realidades? Por que Paulo aponta coisas que às vezes nos é difícil? Porque para muitas mulheres se submeter ao marido é algo difícil demais. Paulo, ele é cirúrgico porque ele sabe, olha, as mulheres têm problema em submissão com relação ao marido. Não são todas, irmãos, mas algumas têm. Provavelmente nenhuma aqui tem esse problema. Glória a Deus por isso, né? Amém. Não fica rindo. Ainda bem que tem máscara aqui para você não se denunciar, né? Mas Paulo ele olha e fala assim, olha, essas mulheres, elas têm problema, né, com relação a se submeter aos maridos. Fica arrumando problema. O marido fala, vamos para a direita. E às vezes ela... É lógico, irmãos. É só a mulher que tem que se submeter ao marido? Irmãos, tem hora que a mulher tem que se submeter ao marido. Tem hora que o marido tem que se submeter à mulher. Por que Paulo não falou isso para o marido? Porque ele já se submete normalmente, irmãos. Normalmente o homem já... Amém, tá bom, é isso aí. A sua palavra. Mas a mulher tem mais dificuldade com isso. A mulher, ela tem mais problemas nessa realidade. Quando você vai ver com relação aos maridos, né, Paulo aí vai dizer o seguinte, olha só, maridos, amem as suas esposas. E por que ele fala isso? Porque tem muito marido que gosta mais do carro do que às vezes da família. Gosta mais do carro do que da esposa. Gosta mais de ficar com o trabalho, gosta mais de ficar com os amigos, ir para o futebol, do que às vezes ficar dentro de casa com a sua família. Paulo ele olha uma característica do homem, um problema que o homem tem,
que eles simplesmente falam, olha, os homens têm problema com isso. Agora a mulher, ela é mais coração, ela ama de uma maneira diferente do homem. E aí nós vamos ver que Paulo, ele é cirúrgico com relação a isso. Olha, vocês precisam, os homens mais modernos do tempo de hoje, né? Nós encontramos homens que amam mais o videogame do que às vezes a esposa. Passam um tempo com videogame, irmãos, mas não passam um tempo com a esposa. E a gente vai ver essas dificuldades dentro de uma família, assim como os filhos têm dificuldade de obedecer os pais. Mas isso só acontece lá no Alto da Serra. Aqui no Moreira, com certeza, nós não temos problema com isso. Nós vamos dizer que nós fomos filhos totalmente obedientes, quando nós éramos crianças ou pré-adolescentes, adolescentes. Quais foram as dificuldades, os problemas que nós demos para os nossos pais? Quais eram as dificuldades que nós tínhamos? Paulo olha e fala assim, os filhos eles têm problemas para obedecer, para se submeter à autoridade dos pais, para cumprir tudo aquilo que eles fazem. E aí Paulo olha, vocês precisam se submeter. Assim como ele olha para os pais e fala assim, os pais, pelo amor de Deus, não fique irritando os filhos não. Porque, irmãos, o que tem de pai irritante, Deus me livre e guarde de ser assim, né? Mas tem pai que fica irritando o filho toda hora. É exigente demais em algumas coisas e afrouxa demais em outras que deveria apertar. Não tem um equilíbrio e fica irritando o filho com coisa boba. Elogia demais o filho dos outros, mas não elogia o seu próprio filho. Fala que o filho dos outros é muito bom e o que os de casa não prestam. Isso é irritar o filho. Paulo vem trazendo uma realidade que até hoje nós vemos isso, que precisa ser corrigido e que precisa ser alinhado dentro da nossa casa. Aí o problema vem, como então fazer isso? Como viver essa realidade? Como viver então esse equilíbrio que é tão importante e que todos nós buscamos? Porque vamos ser bem realistas, irmãos, se a gente perguntasse aqui, quem quer viver um desequilíbrio total na sua casa? Ninguém levantaria sua mão. Mas se nós falássemos, quem quer o segredo para viver de forma equilibrada dentro da sua casa? Todos gostariam de saber. Nós pagaríamos, às vezes, o preço que fosse para poder ter algo de resultado. E a Bíblia ela vai nos ensinar muito com relação a isso. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você, para que nós venhamos conseguir esse equilíbrio, é o primeiro que diz que nós precisamos abandonar o orgulho. Irmãos, nós precisamos abandonar o orgulho. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, irmãos, que a boca vai ficando seca. Provérbios capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Toda pessoa que é orgulhosa demais, irmãos, vai se dar mal. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar a cara. Não adianta. Você já deve conhecer várias histórias assim. E você já deve ter passado alguma coisa desse tipo. Onde você foi orgulhoso, não quis dar o braço a torcer, não quis mudar de ideia, não quis ser flexível com uma determinada situação. Lá na frente, você quebrou a cara. Deu algum problema. Precisamos ter cuidado, irmãos, com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que as outras pessoas. O orgulho não se submete às pessoas, o orgulhoso não se submete às pessoas, muito menos a Deus, porque acha que o seu próprio caminho sempre é melhor, que do seu jeito sempre é melhor, que da sua maneira sempre é a certa, sempre é a certa. E quando uma pessoa não se submete, ela não se submete muitas vezes porque ela é orgulhosa, porque ela acha que o outro não sabe de nada, e ela é que sabe de tudo. Quando a pessoa, ela não ama, ela é orgulhosa, porque ela não consegue admitir que ela está errada, e que ela precisa dar atenção à sua esposa. Quando o filho ele não obedece, é porque ele acha que o seu pai não sabe de nada, que seu pai não entende, e aí ele é orgulhoso, porque ele não consegue se submeter àquilo. Quando o pai irrita o filho, é porque ele é orgulhoso também.
e ele não consegue ser flexível, ele não consegue mudar, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele. E nós precisamos olhar isso e abrir mão do orgulho, abrir mão de ter que ser feito sempre do nosso jeito, da nossa maneira. Porque, meu irmão, você não sabe tudo. Você não é perfeito. Pare de achar que você é perfeito, porque nós não somos, irmãos. Não há uma viva alma aqui dentro ou fora daqui que seja perfeita. Não há. Nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem o membro, nem a diaconisa, ninguém. Nós não sabemos de tudo. E nós precisamos abrir a guarda para poder aprender uns com os outros. Só que o orgulho muitas vezes nos faz tomar decisões precipitadas. Ou porque disse uma coisa, não, eu não posso voltar atrás no que eu disse. É verdade, irmãos, com criança principalmente, eu sempre oriento. Falou uma coisa, meu irmão, cumpre. Mas se você viu que você está errando, viu que você exagerou, por que você não dá um passo atrás? Por orgulho? O orgulho vai te levar à queda. E às vezes a gente quer o bem para a nossa família. A gente quer o equilíbrio. Só que a gente esquece que a gente só vai ter o equilíbrio dentro da nossa casa se nós não formos orgulhosos. A gente vai ver em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, dizendo: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, irmãos, que coisa valiosíssima para a gente. Porque a graça, ela é um favor imerecido. Ela é uma bênção para a nossa vida. Paz, irmão Antônio. Como é que o senhor Osvaldo? Como é que você está? Tudo bem? Está me dando tchau, chegando aqui? Isso aí, amém. Deus abençoe. Fala para ele, chegou tarde, né? Tinha que chegar mais cedo. Ah, só Jesus, hein? Irmãos, quando a gente para ver, a gente vai ver que a graça de Deus, esse favor, essa bênção que a gente tanto precisa, que é o favor imerecido, que é algo que nós não merecemos, ela só vem sobre a nossa vida, meu irmão, quando nós somos humildes, quando deixamos de ser orgulhosos. Às vezes pedimos a bênção de Deus sobre a nossa família, mas a bênção de Deus, muitas vezes, está ligada a você deixar de ser orgulhoso e abrir mão disso tudo, ser humilde, reconhecer seus erros, reconhecer que exagerou. Pais e filhos, vocês vão conseguir o favor de Deus quando deixarem o orgulho de lado. Quando deixarem, essa questão de querer estar certo toda hora de lado. Assim a bênção de Deus e o equilíbrio vai vir. Segundo, nós precisamos compreender as diferenças. Mas que diferenças, pastor? As diferenças dentro de uma família, elas são apontadas em dois aspectos. A primeira delas com relação aos pais, quando se casam. São criações totalmente diferentes. Eu costumo dizer que casamento tem tudo para dar errado, irmãos. Tudo para dar errado, porque são ensinamentos totalmente diferentes. É a mesma coisa que pegar Brasil e Argentina, juntar e a gente ficar discutindo quem é melhor, Maradona ou Pelé. Porque para os argentinos sempre vai ser Maradona e para a gente sempre vai ser o Pelé. Não tem jeito. É querer juntar os dois. E assim como nós, irmãos, pegamos duas criações totalmente diferentes e falamos, vamos juntar, vamos estar juntos, vamos viver unidos. E aí, quando você casa, por mais que no namoro você veja que às vezes tem um negocinho ou outro, no casamento sempre piora um pouco mais, irmãos. Ah, que isso, pastor? Isso é não, irmão, estou falando a verdade. Essa é a realidade. Porque alguns defeitos que eu tinha quando eu namorava com a Liliane, não dava para se ver, porque ela não vivia 24 horas comigo. Ela não via os meus defeitos totais, mas ela começou a ver a partir do momento que nós casamos e começamos a morar juntos. E a gente precisa amar muito, irmãos. Porque quando nós nos unimos, irmãos, e aí nós começamos a ter um momento de ajuste. Você vai ver que a grande maioria dos casamentos no início tem problema, tem atrito.
Porque na casa de um se fazia de um jeito, na casa de outro era totalmente diferente. Vou dar um exemplo lá de casa que eu acho que eu já contei aqui. Lá em casa, meu pai fazia questão de centavos. Meu pai dava o dinheiro para a gente do pão, a gente tinha que voltar com todos os centavos certinho. A gente não podia comprar uma bala para a gente. E a gente tinha que voltar com tudo certo. E até hoje ele é assim. Ah, irmãos, é errado? Não sei, irmãos, é o jeito dele, ele aprendeu dessa forma. E eu aprendi também assim. Quando eu casei com a Liliane. Quem conhece meu sogro melhor sabe. Meu sogro é um coraçãozão aberto. Meu sogro tem que tomar um cuidado danado, porque tem gente que, né, abusa da boa vontade dele. Tem gente que, meu Deus, mas meu sogro é uma bênção, é um abençoador, né, um coração muito bom. Muitas vezes nessas coisas não tem malícia. E aí você pega a Liliane da mesma forma. Porque meu sogro dava um dinheiro, não, pode ficar com troco, fica lá para você. Não, vai lá. Não, o dinheiro não é nosso. Não, eu pago para você, amanhã você paga. Está tudo certo. Meu sogro não tem problemas com isso. Juntou eu e Liliane. Eu aprendi de um jeito. Um dia, porque da mesma forma que meu pai fazia comigo, o que eu fiz? Eu fazia com meu pai. Quando eu dava alguma coisa para ele, me devolver o dinheiro, eu queria o dinheiro certinho, igualzinho, ele me ensinou. Eu aprendi com ele isso, irmãos. Era normal. Não há nenhuma vergonha nisso, porque foi isso que ele me ensinou. E está certo, irmãos. Você tem que ter compromisso. Olha, o dinheiro daqui é seu, é seu. O meu é meu, pronto, acabou. Só que existe uma parte que era um exagero. E aí um dia eu cobrei meu pai. Quando eu cobrei meu pai, Liliane achou um absurdo. Como é que você cobra seu pai assim? Seu pai sempre te deu tudo. Como é que... E ela começou a falar isso comigo. E eu... E gaguejou, já era, né, irmãos? Porque eu sabia que eu estava errado, mas eu tinha aprendido daquele jeito. Eu poderia agir totalmente diferente. E naquela hora, aí, quando eu falo a respeito do orgulho, eu poderia me manter orgulhoso, e não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, irmãos, mas é só um exemplo. Eu poderia ter ficado muito bem. Não, é desse jeito, eu aprendi assim. Meu pai sempre me ensinou desse jeito, é desse jeito que vai ser. E aí um dia eu parei, eu falei assim, é melhor viver do jeito que a Liliane está me falando. E eu parei de ser do jeito que eu tinha aprendido. E comecei a viver do jeito que a Liliane me ensinou. Nós precisamos, irmãos, dentro do casamento, entender que há diferenças. E essas diferenças a gente tem que deixar de lado o orgulho e falar, olha, do jeito da minha esposa é melhor, ó, do jeito do meu marido é melhor. Porque vocês vão criar uma forma de viver única. A forma de vocês viverem, e não a forma dos pais. Essa é a realidade. Você precisa considerar e compreender as diferenças, porque até hoje, irmãos, depois de 11 anos de casado, existem diferenças. Existem diferenças claras entre eu e a Liliane por causa da criação que tivemos. Da mesma forma que com relação aos filhos, existe uma diferença por causa da geração. A geração deles é totalmente diferente. Quantos aqui tiveram televisão na sua casa quando criança? E vai denunciar a idade, né? Não precisa levantar a mão. Mas muitos dos irmãos aqui nem televisão tiveram na sua casa. Né? Telefone fixo, irmãos. Eu lembro o dia que instalaram o telefone fixo na minha casa. Lembra que você pagava, era tipo uma ação, né? Olha só, denunciando a idade da galera, olha só. Era uma ação que você comprava, que você tinha, não sei o nome da empresa, que eu era criança, mas você tinha aquela ação e você recebia, então, o telefone. Hoje você paga o telefone, e era caro, irmãos, era dinheirão. Não era caro, irmãos? Não era caro, Mirim? Olha, o Mirim está confirmando, o Mirim é dessa época aí, ó. Era caro, irmãos. Você tinha que dispor de um dinheiro muito alto para ter um número na sua casa, um telefone fixo na sua casa. Irmãos, essa garotada já nasceu com telefone fixo dentro de casa. Outros já nasceram com celular aí. Irmãos, eu lembro do meu primeiro celular. Foi StarTAC, não sei. Isso, né? O de flipzinho já era o mais moderninho, não foi aquele primeiro tijolão, né, preto que tinha. Mas eu lembro do primeiro celular que eu tive. Essa garotada, irmão, já é smartphone, internet. Eu lembro quando começou a internet. Eles nem sabem o que é viver sem internet, irmãos. Não sabem. Rede social é algo novo.
Há um tempo atrás, os estudos vão dizer que as gerações mudavam de 25 em 25 anos. Olha só, irmãos, uma criança de 1 ano com uma pessoa de 24 anos, 25, elas estavam dentro da mesma geração. Elas estavam vivendo basicamente as mesmas coisas, de 25 em 25 anos. Hoje os estudos já apontam que as gerações mudam de 10 em 10 anos, e alguns já dizem que vai passar para 7 em 7, e outros já dizem que mais um tempo vai passar de 4 em 4. Olha a mudança de geração. É muito difícil, irmãos, às vezes se comunicar com essa garotada nova. Com os filhos, é um desafio gigantesco. E você precisa considerar a diferença de geração. Porque para eles, algo que é normal, para você às vezes não é. E você precisa balancear e ver e aprender com eles e ver se realmente aquilo que eles estão falando é certo, é bom ou não. Porque se eu quiser levar o Nicolas da forma que meu pai e minha mãe me levaram, eu vou ter problema. Se eu não aprender a criá-lo nessa geração, eu vou ter problema. E a gente vai ver que um monte de pai tem problema com os seus filhos, porque simplesmente não conseguem entender que há essa diferença de gerações. Não dá, irmãos, para você querer ensinar o seu filho da forma que seu pai te ensinou. Mas eu aprendi assim, vai ser assim. Você vai quebrar a cara uma hora. São gerações totalmente diferentes. Não dá. Na época de Jesus, irmãos, na época que foi escrito esse texto, as gerações mudavam muito diferente de hoje. Deveria ser de 100 em 100 anos. Sei lá quanto tempo. Você poderia ensinar o seu filho da maneira que você aprendeu. Mas hoje não é assim. É necessário, irmãos, aprender, olhar. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer. Salmos 145, versículo 4 vai dizer: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Por mais que as gerações possam mudar, meu irmão, as grandezas de Deus você precisa continuar transmitindo para essa nova geração. Quem é Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Ele enviou Jesus, nós estávamos perdidos, e esses ensinamentos você não pode deixar de passar. Mas a compreensão das gerações, você precisa pensar. Pastor Leonardo, nós estamos fazendo um curso revisão, e uma das coisas que a gente tem mais ouvido é falar sobre uma igreja geracional. Uma igreja, a mesma igreja, tendo uma igreja para crianças, para falar da linguagem delas, falar de Jesus para elas. Uma igreja para pré-adolescente, uma igreja para adolescente. Jovens e adultos já conseguem assimilar as mesmas coisas. Mas entre os adolescentes, crianças e pré-adolescentes, são linguagens e abordagens totalmente diferentes. E nós precisamos entender essas diferenças que eles estão vivendo. Não é culpa deles, não é nossa culpa. O mundo mudou. E isso nos dá mais trabalho. E por último, eu não sei até que horas vai, é porque lá na igreja tem que pregar em 25, 35 minutos, então eu estou no pique de lá. E, irmãos, eu não vou até 8 não, né? Qualquer coisa o pastor Leonardo completa aqui. Mas por último, que eu estou no pique de lá, irmãos, lá lá tem que ser vapt-vupt. 2 cultos domingo de manhã, meu irmão, tá uma benção, nós estamos trabalhando para caramba, mas está na benção. Mas por último, se a gente quer viver esse equilíbrio do Senhor na nossa vida, o equilíbrio de Deus para nós, né, nós precisamos viver principalmente em amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 8, vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé,
sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Você quer viver aquela vida equilibrada que Paulo disse ali dentro? Olha, sejam assim, mulheres, maridos, filhos, pais, vivam assim. Nós precisamos viver em amor. O amor precisa ser a base de tudo, irmãos, dentro de uma casa. A gente, um homem, ele não tem que trabalhar para levar o sustento para sua casa simplesmente por causa do seu compromisso, mas porque ele ama a sua família, porque ele quer o bem da sua família. O marido tem que amar a sua esposa não só porque a esposa merece ou não merece, ou ela faz isso, ou deixa de fazer aquilo, mas porque para a sua família é melhor que haja amor. A mulher, ela vai conseguir se submeter ao marido quando ela entender realmente o poder do amor. Porque o amor, ele é paciente, o amor é bondoso. Precisa ter amor para se submeter. Não se submete simplesmente porque ele mandou. Não, mas porque você ama o seu marido. Você vai entender que existem momentos que você vai precisar olhar para ele e falar assim, olha, não pode ser dessa maneira. Tem que ser dessa daqui, do jeito que eu estou te falando. Mas vão ter momentos em que você vai olhar e você vai falar assim, olha, realmente, meu amor, nós vamos fazer do seu jeito. Se submeter. Não porque às vezes ele está certo ou está errado, mas porque você o ama. Os filhos vão obedecer os pais quando entenderem o amor pelos pais. Meu pai é muito importante para mim, minha mãe é muito importante para mim. E eu preciso me submeter a eles. Eu preciso obedecer. E vai obedecer porque o ama. Nós obedecemos a Deus por quê, irmãos? Porque o amamos. Porque reconhecemos quem Ele é. Assim como os filhos precisam reconhecer quem são os pais na sua vida. Porque se não fossem nossos pais, irmãos, o que seria de nós? Por mais que seu pai tenha sido o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, mas você só veio a esse mundo por causa do seu pai e da sua mãe. Você só está aqui presente hoje e aprendeu e viveu tudo isso por causa do seu pai e da sua mãe. Você precisa honrá-los e obedecê-los. Os pais, quando entenderem a força do amor, vão parar de irritar os seus filhos, porque eles não merecem ser irritados. Eles merecem ser amados. Eles merecem ser corrigidos, sim. Eles merecem às vezes a nossa palavra dura. Eu falo muito para a Liliane que assim, lógico que eu quero que o Nicolas me ame, mas ele precisa, pelo menos no início da vida, me respeitar mais do que me amar. É necessário ter esse respeito. Para um pai, dentro de uma hierarquia, dentro de família, para se ter equilíbrio, é necessário ter respeito. Não quer dizer que eu não vou amar meu filho, eu vou amá-lo. Eu quero que ele me ame. Mas se ele não gostar de mim por algum motivo, meu irmão, ele precisa pelo menos me respeitar. Isso é o mínimo. Mas eu não posso irritá-lo. Nós, pais, não podemos ser aqueles que vão ficar arrumando problema com os nossos filhos por tudo. Nós precisamos ter equilíbrio e amá-los. As nossas atitudes precisam ser por amor. E até a correção aos filhos deve ser baseada no amor. Nós precisamos viver esse amor. Porque o amor, ele vai mudar toda a realidade dentro de uma família. Toda a realidade. Toda. Agora você lembra quando eu disse no início que o equilíbrio não depende de uma parte só? Depende de todas as partes. Dentro de uma família, e para uma família ser equilibrada, o marido precisa fazer a sua parte, a esposa também. Os pais precisam fazer a sua parte, assim como os filhos também precisam. Quando qualquer um desses não cumpre o seu papel, não age da maneira que a Bíblia diz, você não vai conseguir ter um equilíbrio total dentro da sua casa.
Essa é a realidade. Pastor, mas isso é muito difícil de falar, é muito difícil de aceitar. Porque eu queria chegar aqui hoje, o Senhor me falar como que eu vou conseguir o equilíbrio. Irmãos, não é uma vara de condão, não é um passe de mágica. São ações, são atitudes. É viver a palavra de Deus. Só que numa família, alguns às vezes vão querer, outros não vão querer. E aí? O que eu devo fazer? A Bíblia ela vai falar, e eu queria separar agora 2 textos para você analisar comigo e pensar. Porque às vezes a gente entra num círculo vicioso dentro de casa. Que a gente fala assim, porque fulano não faz a parte dele, eu também não vou fazer. Porque fulano não cumpre com as suas obrigações, eu também não vou cumprir. Porque o meu filho ou minha filha não me obedece, eu vou deixar de amá-lo. E é aí mesmo que eu vou irritá-lo. É aí mesmo que eu não vou deixar ele fazer as coisas que ele me pede. A gente entra nesse círculo porque alguém rompeu esse círculo. E aí o outro se vê no direito de simplesmente não fazer aquilo para se manter o equilíbrio. E a Bíblia vai dizer uma coisa em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você não justifique, irmãos, alguém fazer errado, porque alguém errou comigo, eu vou errar com aquela pessoa. Isso não justifica. A Bíblia nos dá outra orientação. Alguém fez mal a você? Faça o bem por ela. Dentro da sua casa, sua esposa não é submissa? Continue a amando a si mesmo. Seu marido não a ama como ele deveria amar? Continue sendo submissa a ele assim mesmo. Meus filhos não me respeitam, não me obedecem. Continue não irritando os seus filhos. Meus pais só me irritam. Continue obedecendo aos seus pais. Estão rindo, né? Deus está falando aí, hein? É, Vilane, aí, ó. Eita glória! Fala Deus nessa terra, Jeová. Mas é assim. Mas tem que ser assim. Porque senão, meu irmão, a bênção de Deus não vai ser completa dentro da sua casa. A gente quer sempre justificar o mal que a gente faz pelo mal que fizeram a nós. E com Deus isso não funciona. Não funciona. Porque o nosso dever é fazer o bem, independente daquilo que fizeram contra nós. O segundo texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 e 14, dizendo assim: e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Observe, irmãos, um crê e o outro não, que pode ser o seu caso aqui. Você crê, mas o seu cônjuge não. Você crê, mas os seus filhos não. Você crê, mas outras pessoas da sua família não. E aí, pastor, como que eu vou viver isso? Você vai continuar vivendo a palavra de Deus. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que você deve continuar vivendo, porque aquela pessoa vai ser santificada. O seu exemplo muda tudo dentro da sua casa. Imagina só, irmãos, você se converte, sua esposa ou seu marido não. Você chega em casa, vamos dizer, vou trazer para o lado da mulher. A mulher se converte, porque a maioria dos casos é assim, a mulher se converte e o marido ainda não. Há um estudo que diz que quando o homem se converte primeiro, a casa vai mais fácil do que quando a mulher se converte. Né? Existem, lógico, suas exceções, mas a gente vai ver, a mulher se converte, o marido não. A mulher começa a se envolver com as coisas da igreja, começa a deixar a louça suja que não deixava, começa a não cuidar da roupa do marido por causa da igreja. Você acha que esse marido vai querer vir servir a Deus? Porque ele olha para a mulher e fala assim, depois que minha mulher foi para a igreja, ela piorou muito. Eu não vou para lá não, tá doido? Lá só acaba com as pessoas. Agora para imaginar, uma mulher se converte, ela chega em casa, ela cuida do marido muito melhor do que antes.
a comida é mais gostosa, a roupa está mais cheirosa, a casa está mais bem arrumada. O que você acha que vai acontecer com esse marido? Depois que minha mulher foi para a igreja, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu com ela. As coisas mudaram. Já era bom, está melhor ainda. Eu preciso ir lá nessa igreja para ver o que acontece lá dentro. É algo às vezes natural. Ah, pastor, mas eu faço isso e não vivo isso. Meu irmão, há suas exceções, há seu tempo para todas as coisas. Mas não é porque alguém deixa de fazer a sua parte que nós vamos deixar. Você pode começar a dar esse equilíbrio que a sua família tanto precisa. Porque o que tem hoje de família desequilibrada por aí, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Quando você para pensar, irmãos, nas situações de algumas pessoas, que às vezes os pais se separaram. Irmãos, que confusão que isso traz na mente de uma criança. Você não tem ideia. Porque por mais que o pai e a mãe vivam brigando, o que ele queria é ter o equilíbrio dentro da sua casa. Ah, pastor, mas não dava. Eu sei, lá na frente às vezes os filhos vão entender isso. Mas isso tudo gera conflitos. Mas e a partir de agora, o que eu faço? Viva conforme a palavra de Deus diz. Viva conforme Deus orienta. Porque dessa forma nós vamos alcançar a bênção de Deus. Nós vamos alcançar um equilíbrio que nós tanto procuramos. Abra mão do orgulho, meu irmão. Deixe de ser orgulhoso. Compreenda as diferenças e ame a sua família, porque ela é o bem mais precioso que você pode ter nessa terra. Você pode se colocar de pé? Felipe, ajuda aqui. Irmãos, eu passei 4